Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos conversar com o novo presidente estadual do Cidadania, Paulo Ovídio. Você vai acompanhar também na edição de hoje que o prefeito Marcos Medeiros anuncia convocações de concursados da Saúde, Assistência Social, Procuradoria e Educação. E ainda nesta edição, o PSB pode indicar primeiro suplente de Samanda Alves. O cenário político desta quinta-feira já começou. De 20 de julho a 5 de agosto vai começar o período das convenções partidárias. Na verdade, as convenções partidárias vão ser realizadas dentro desse período. É o que determina a legislação eleitoral. Aqui no Rio Grande do Norte, todos os partidos, as federações já marcaram as suas convenções. O maior dilema dentro disso vem da Federação da Esquerda, Brasil da Esperança. Até agora não se sabe quem vai ser o vice de Cadu Xavier, especialmente depois que o PSDB, partido presidido aqui no Rio Grande do Norte pelo deputado Ezequiel Ferreira, rejeitou o convite do PT e confirmou o apoio ao pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, do PL. Muito se tem conversado de quem pode ser o vice de Cadu Xavier, mas a verdade é que até agora nem o PT tem essa definição, mesmo estando bem pertinho das convenções partidárias. A convenção do PT vai ser no próximo dia 26 de julho e até lá tem que estar tudo definido, cabeça de chapa, vice, candidatos, suplentes, nominatas, tudo precisa estar definido. E na federação, a expectativa e a grande dúvida, inclusive dos petistas, é de quem realmente vai ser o candidato a vice-governador nessa chapa de Cadu Xavier. Afinal, só tem Cadu, dentre todos os pré-candidatos ao governo do estado, que ainda não definiu o seu candidato a vice, porque apostava todas as fichas no apoio que não chegou, no apoio de Ezequiel Ferreira. Agora, o PT vai ter de arranjar uma solução caseira, vai ter de procurar um vice dentro da federação ou dentro dos partidos aliados, o PSB e o PDT. Vale lembrar que até aqui o PT havia pregado que queria um vice que trouxesse votos, um vice que agregasse valor eleitoral na chapa. Possivelmente esse critério vai sendo deixado aí de lado, porque agora o PT, sem o PSDB, sem o sonho agora deixando de lado de ter o PSDB dentro de seu arco de alianças, vai ter de correr a um plano B, vai ter de recorrer a uma solução caseira. Vamos agora mudar de assunto. O prefeito de Mossoró, Marcos Medeiros, do Republicanos, anunciou que deve fazer novas convocações dos concursados nas áreas de assistência social, saúde, educação e procuradoria. Marcos Medeiros foi o entrevistado do Meio-Dia TCM desta quinta-feira, programa da 95 FM. Vamos acompanhar. A gente perguntou sobre os concursos públicos. Alguns a validade acaba no próximo mês, agora já de agosto. E aí tem gente que está na expectativa da convocação. Esse concurso vai ser prorrogado? Vai mesmo acabar em agosto, prefeito? No YouTube aqui é a principal pergunta, viu? No chat então do YouTube. Concurso. É mesmo, vai prorrogar o concurso da educação. Olha aí. Não sei se vocês acompanharam, mas ontem no DOM a gente sancionou uma lei que aumentou o número de vagas na saúde. Cerca de 89 técnicos de enfermagem, acho que 12 psicólogos, 10 fonoaudiólogos, técnico de laboratório, farmacêutico. A gente está organizando para fazer uma chamada grande aqui no concurso para que as pessoas venham a servir o povo nacional e venham atender melhor. Tanto na saúde, educação, assistência social, e também criamos mais 10 vagas de analista da Procuradoria também, para que a gente possa também convocar essas pessoas. Essa questão da renovação a gente está analisando ainda se vai ser necessário ou não essa questão da renovação. Mas novas convocações vão ser feitas desse concurso sim, aqui? Sim. Da educação também. Educação, saúde, assistência social e da Procuradoria. Quando as convocações? A gente senta amanhã para organizar qual é o número que a gente vai chamar, e provavelmente na segunda ou na terça-feira a gente deve estar publicando esse edital de chamamento. Então as pessoas podem ficar na expectativa que daqui a pouco, eu sei como é, passar no concurso, ser chamado, eu sei como é. Foi uma experiência que eu acho que só comparo com quando eu assumi a Prefeitura de Mossoró.
Ontem muita gente perguntou aqui no cenário político, a nossa entrevistada era a Marleide Cunha, vereadora pelo PT, sobre essa questão, né? Quando é que a prefeitura ia chamar, se ia ter aí novas convocações, se a prefeitura vai prorrogar esses concursos que já serão encerrados, a validade será perdida já no próximo mês de agosto. Então está aí o pessoal de concurso público, o pessoal dos concursados, fiquem de olho no Diário Oficial de Mossoró, no DOM, o site é lá no site da prefeitura mesmo, se olhar a edição do DOM, e aí, segundo o prefeito Marcos Medeiros, novas convocações, que ele disse que vai ser uma grande chamada, né? Novas convocações serão feitas até a próxima terça-feira agora, no mês de julho. Vamos agora iniciar a nossa entrevista, mas antes eu lembro para você que você pode participar aqui do cenário político, você pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso entrevistado de hoje, enviar a sua análise, a sua denúncia, enfim, enviar a sua participação. Você sabe que sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. O nosso WhatsApp já está aí na telinha, 8802-8941. O WhatsApp aqui do cenário político. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui as participações dos nossos telespectadores, que, reforço, é sempre muito bem-vinda. A gente inicia agora a nossa entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente estadual do Cidadania, aqui no Rio Grande do Norte, Paulo Ovídio. Ele que assumiu há poucos dias a presidência estadual dessa legenda. Paulo, seja muito bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui no cenário político. Eu que agradeço pela oportunidade. Paulo, o senhor assumiu, eu até antecipei aqui, assumiu há poucos dias a presidência estadual do Cidadania. Por que ocorreu essa mudança na presidência, Paulo, na proximidade da convenção partidária do próprio Cidadania? Olha, o Cidadania teve um imbróglio jurídico, político nacional nos últimos meses, que isso impactou todos os estados, né? E a gente estava monitorando essa situação toda para que a gente não tivesse o risco de não ter candidaturas, né? Que era um risco real, né? Então, a gente esperou o momento certo para fazer as mudanças de composições nos estados, que são importantes para o partido. Então, isso acabou, de certo modo, bem em cima da hora realmente. Eu assumi no último dia 2 de julho, né? E a gente agora está com essa missão de transformar o partido, né, na disputa eleitoral, preparar os nossos candidatos. A nossa convenção vai ser na próxima segunda-feira, na Assembleia Legislativa. E a gente está buscando nomes dentro do partido, né, para realmente se colocar à disposição. Houve essa mudança na composição também porque a antiga gestão não tinha apresentado nenhum nome de candidatura para participar do pleito, né? Então, isso é um sério problema, porque o partido tem que ter candidatos e candidatos que se predisponham a participar da militância política nas urnas, né? De ganhar a eleição ou de realmente discutir o debate político, que é importante, principalmente no momento que o país passa dessa polarização, né? Paulo, qual é o tamanho do Cidadania em termos aqui de Rio Grande do Norte? Por exemplo, o partido hoje ele está presente em quantos municípios e quantos mandatos eletivos e filiados o Cidadania tem? O Cidadania hoje, no Rio Grande do Norte, número de filiados eu não me recordo agora, mas de vereadores temos muito poucos, né? Nós temos em torno de 5 vereadores, um na capital está licenciado, que é o vereador Hermes Câmara, que é secretário de Esporte de Natal, a vereadora Leiusa Palmeira, de Currais Novos, e tem mais outras vereadoras na região metropolitana de Natal. E nós temos em torno de 28 diretórios municipais, né, que eu já levantei essas informações. Nós estamos acompanhando, conversando, para ver se também a gente conversa com outras lideranças políticas que têm entrado em contato, pessoas que saíram do partido, se animou agora com essa renovação que está acontecendo e que quer militar com a gente, né? Então, esse momento agora, acho que pós-eleição, a gente vai sentar para alinhar, né, já mirando 2028. Nesse caso, o Cidadania, na convenção agora, o senhor antecipou, a convenção vai ser na próxima segunda-feira. O que é que o partido vai apresentar para as eleições deste ano, Paulo? Olha, eu vim para Mossoró para discutir exatamente sobre isso, né? O Cidadania nacionalmente e aqui, a gente conta muito com a candidatura de Nicó
que foi ex-vereador de Mossoró. Fernandes. Isso, e que pode disputar uma vaga para deputado federal. É federal? Sim, pode disputar uma vaga de deputado federal, não só pelo seu know-how político em Mossoró, né, na região, mas pelo seu compromisso que ele tem com o partido, né, milita há muitos anos, é um homem muito responsável e querido na cidade de Mossoró, e é um cara comum, né, assim como eu, que gosta de fazer militância, gosta de fazer política e que se colocou à disposição do partido, né? Ele falou até para mim, eu sou um soldado pronto para o combate, Paulo, o que você quiser, eu estou à disposição, e a gente tem conversado, né? Ele está me ajudando com outros nomes, até o final de semana a gente já vai ter essa definição pronta para segunda-feira a gente apresentar na convenção, né? Mas é muito nome, são 9 federais, até 9, né? Pode ser menos, mas até 9 federais, 25 estaduais. Isso. O senhor vai ter esse nome? Esses nomes? A gente está estudando porque assim, dentro da federação, a cidadania tem direito a indicar 30% das vagas. Com o PSDB. Isso, exatamente. Então, são 5, a gente pode indicar até 5 candidaturas a estadual e 3 a federal, né? Então, a gente está tentando fazer um equilíbrio para que realmente a gente possa ter uma boa votação no pleito, né? Realmente, e também candidatos de qualidade técnica, não de formação acadêmica, mas de formação política. Olha, a Câmara Municipal de Mossoró realizou hoje uma audiência pública para discutir a questão petrolífera aqui na cidade de Mossoró. Vamos acompanhar na reportagem de Emanuela de Souza. O encontro reuniu o setor petrolífero, parlamentares e entidades sindicais com um único objetivo: discutir e avaliar meios sobre como trazer de volta ao Rio Grande do Norte os investimentos da Petrobras, estendendo isso também ao estado do Ceará, que esteve presente, representado pelo Sindipetro. A gente entende que a Petrobras retornando, deve existir trabalho em parceria com essas outras empresas, né? Porque as empresas já estão aqui, estão investindo, estão gerando emprego, e a Petrobras vindo, que ela tem uma capacidade maior de investimento, trabalhando em parceria com essas empresas, a gente vai ter um aquecimento da atividade do setor petróleo no RN, né? E, obviamente, aumento de geração de emprego no estado, né? E também, óbvio, a gente quer também uma atuação social da Petrobras nos projetos na área da educação, de cultura, de esportes. A audiência pública foi proposta pelo vereador Alex do Frango. Nós queremos que a Petrobras retorne a investir aqui na nossa cidade, porque nós sabemos que nós temos esse petróleo. Nós sabemos que existiu esse momento único que foi os investimentos no pré-sal, que nós sabemos que realmente é um investimento menor com recursos maiores de petróleo e assim na arrecadação em dinheiro, né? Mas nós sabemos, também temos a certeza, que o nosso petróleo aqui, o terrestre, sabemos também que não dá prejuízo. E por não dar prejuízo, não dá tanto lucro quanto o pré-sal, mas nós queremos aí esse retorno para que nós possamos sim ter a nossa geração de emprego e renda aqui na nossa cidade. A Bacia Potiguara é uma das bacias com maior nível de oportunidades e descobertas exploratórias em petróleo, seja em terra ou em mar. Diante de todas as condições positivas ao estado do Rio Grande do Norte, a ideia é sair desse encontro hoje com a comissão parlamentar formada em busca de trazer de volta esses investimentos por parte da Petrobras. O presidente da Câmara, Genilson Alves, defendeu a criação de uma comissão parlamentar mista, com o intuito de cobrar do governo medidas concretas para que novos investimentos sejam feitos. A audiência ela tem esse perfil, né, de discutir os caminhos e dentro desses caminhos ver uma solução. E aqui a Câmara está fazendo seu papel, sua parte, em poder discutir os caminhos e a gente vê, né, com todos os que podem dar as mãos e construir esse caminho, que são os representantes federais, fazer com que esse investimento volte para a nossa região, gerando aí oportunidade para milhares de moçoroenses e também o povo potiguar aqui que convive na nossa região. A cobrança por novos investimentos foi unânime na Câmara.
Porque representa geração de emprego e renda, representa desenvolvimento econômico de toda a região. O Sindipetro é um sindicato que luta em defesa da soberania nacional, da soberania energética. Esse sindicato é muito atuante, né, nas pautas, e a gente está aqui hoje para discutir, para unir forças e lutar para que retomada da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. O Sindipetro, que engloba Mossoró e Ceará, aproveitou o momento para colher a assinatura em um abaixo-assinado que pede pela volta da Petrobras. Esse abaixo-assinado nós pretendemos percorrer todas as cidades produtoras de petróleo, tanto do Rio Grande do Norte como do Ceará, para chamar a atenção da sociedade e da classe política, do setor empresarial, enfim, de todos os segmentos. Essa é uma luta que ela precisa ser abraçada pela sociedade, porque ao longo de 44 anos que a Petrobras esteve presente na Bacia Potiguar, notadamente aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos aí um período de grande desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, investimento em cultura, em educação. A sociedade é conhecedora desse legado. Aí, né, vamos aguardar do outro lado, entidades empresariais ali tem uma expectativa muito grande com uma polêmica exploração da margem equatorial. Fierne, etc., acreditam que isso pode trazer investimentos, empregos aqui para o Rio Grande do Norte. A gente segue agora com a nossa entrevista, dando sequência aqui à nossa conversa hoje com o novo presidente estadual do Cidadania aqui no Rio Grande do Norte, o Paulo Ovídio. Paulo, a gente colocou aqui que no bloco passado o Cidadania tem uma federação, ou seja, é casado, vamos dizer assim, com o PSDB. A federação se resolve lá em cima, nas executivas nacionais, e automaticamente essas federações, obrigatoriamente, ocorrem nos estados. Como é que está essa questão dentro da federação com relação ao apoio ao governo do estado? O PSDB já selou o apoio, vai oficializar no próximo sábado, o apoio ao pré-candidato bolsonarista Álvaro Dias do PL. O Cidadania vai seguir também com o apoio a Álvaro Dias? Não, eu já pontuei, é isso que o Cidadania está independente, mas não independente de forma isenta. Está independente de procurar uma candidatura que não esteja na polarização. Dessa polarização, como eu já falei anteriormente, que não agrega ao debate, né, que se reflete isso nacionalmente de pai contra filho, filho contra pai. Isso não é política, isso é ódio e revanchismo, e a gente não está mais no tempo para isso. Né? Então, o Cidadania tem a sua independência no sentido de caminhar com uma candidatura que seja próxima ao que nós acreditamos, né? Na liberdade, na democracia, na questão social, na responsabilidade fiscal. Né? Então, a gente está procurando uma candidatura como essa. Né? Obviamente que a gente tem um segundo candidato, né? Que é o candidato Cadu Xavier, que é um homem técnico, preparado, né? Mas que não tem demonstrado também, de certo modo, a forma que quer transformar o Rio Grande do Norte e não consegue apontar quando é criticado sobre a atual gestão da governadora Fátima, o que ele pode fazer para solucionar, né, ou os erros que aconteceram no governo atualmente que poderia ter sido ali revertido. Então, a gente está estudando isso, eu quero ouvir os diretórios municipais do partido, toda a militância, né, e tem muitas pessoas que admiram a Cidadania apesar de não ser filiado, e também, por que não, ouvir essas pessoas, né? Então, a gente vai caminhar nesse sentido, a gente não vai caminhar ao lado dessa polarização, dessa violência que está se tornando a política nacional e que, querendo ou não, infelizmente, reflete no Rio Grande do Norte. Mas o que é que o senhor quer dizer com a gente não vai caminhar com essa polarização, que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos que estão nessa polarização? Porque de um lado tem o PT com Cadu Xavier e do outro lado o PL de Álvaro Dias. E aí no meio tem ali o ex-prefeito Alisson Bezerra. Seria uma sinalização essa para Alisson? A Cidadania pode chegar, então, a apoiar Alisson Bezerra? Existe alguma conversa já iniciada com o pré-candidato Alisson? Sim, já houve ali algumas pessoas em torno de Alisson que nos chamou para conversar, né? Uma conversa muito tranquila, sem acordo, sem promessas, né? Como eu já falei em outros canais, em outras entrevistas, que nós estamos abertos a conversar com todo mundo, inclusive com Álvaro, com Cadu, isso não é um problema. Mas
Alisson, ao meu ver, é um cara mais preparado, mais técnico, né? mais humilde, no sentido de vir do meio comum, né? Não é um cara que vem da política tradicional que nós estamos acostumados no estado do Rio Grande do Norte, né? Que é uma capitania hereditária, né? Já acontecemos de ver aí pai e filho no Congresso Nacional, sobrinho na capital, enfim, esse comércio político eleitoral que acontece aqui, né? Então, ele vem desmontando isso, e é o que a gente, de certo modo, admira, né? E alguns candidatos e filiados de cidadania têm se colocado à disposição para participar desse debate interno, têm admirado a postura de Alisson nesse sentido, mas não sou eu que vou decidir isso, né? Eu estou ali para ouvir, para conversar, para ponderar algumas coisas, né, que se fazer necessário, mas a gente vai tomar essa decisão nos próximos dias em conjunto para realmente ter uma decisão de caminhar com uma candidatura que seja viável. Se não for Alisson e se for qualquer outro candidato, não vai ter nenhum impedimento de apoiar. Pelo contrário, né? A gente vai dar total liberdade. O Cidadania, por exemplo, ele se apoia Alisson, vai apoiar outro candidato, ainda vai decidir, mas quem vai apoiar, ele não vai levar, por exemplo, o tempo de rádio e de televisão, né? Porque isso daí fica com o PSDB. Ou seja, acho que a federação tem 24 segundos, salvo engano, é isso? 24 segundos. Esses 24 segundos vão para Álvaro Dias, independentemente da posição do Cidadania, porque o PSDB é majoritário dentro dessa federação. O que é que o Cidadania pretende levar nesse bolo de apoio a quem decidir apoiar a governador? A gente vai levar a nossa militância, né? A gente vai para as ruas discutir, né, a partir do plano de governo que vai ser apresentado ao Rio Grande do Norte, das propostas que nós acreditamos ser o ideal para o momento que o Estado precisa. E é o que a gente sabe fazer, né? Nós somos um partido centenário, né? O único partido centenário no Brasil, e a nossa história, o nosso DNA é o radicalismo democrático e essa coisa da rua, de militar, de conversar com as pessoas, de respeitar as pessoas. Então, é isso que a gente vai levar, né? Nós somos, de fato, um partido, neste momento, muito pequeno. Nós não vamos poder contribuir com o tempo de televisão, de rádio e TV, que é importante para uma candidatura, independente do tamanho que seja, é uma candidatura majoritária, mas a gente vai levar isso, né? Esse apoio de forma contínua durante os 45 dias de campanha. O senhor pontuou que o Cidadania deve apresentar aí os nomes que cabe à cota do Cidadania dentro da federação para deputado estadual e para deputado federal. A Executiva Nacional do Cidadania vai enviar recursos do fundo eleitoral para financiar essas candidaturas? Sem sombra de dúvida. O Cidadania Nacional, eu sou membro da direção nacional do partido, fui eleito agora em março, em nosso congresso extraordinário, e já está adiantado as nossas conversas, negociações internas, né? Então, os candidatos vão ter, sim, seus repasses, né? A gente está avaliando cada candidatura, cada nome que vem, porque ainda não tem todos os nomes confirmados, né? Como eu falei anteriormente. Então, isso passa por viabilidade política e eleitoral no decorrer do pleito, né? Mas todos os candidatos e candidatas, principalmente, vão ter recursos para suas candidaturas. Isso aí não vai ser um problema para a cidadania, pelo contrário, a gente quer que realmente os candidatos possam ter o mínimo de estrutura possível para realmente ir para as ruas debater o Rio Grande do Norte e o Brasil. Cidadania, nessa federação com o PSDB, não seguindo aí o mesmo apoio do PSDB a Álvaro Dias, isso arranha a relação do Cidadania e do PSDB dentro dessa conjuntura, Paulo? E aí eu pergunto, qual é a relação hoje do Cidadania com o PSDB? É uma relação ali amistosa ou uma relação fria? Olha, é uma relação amistosa. Até agora, particularmente, não tive nenhum problema. Pelo contrário, fui muito bem recebido pelo pessoal de Ezequiel Ferreira, o deputado. Mas o senhor conversou com Ezequiel, a pessoa? Ainda não. Com a pessoa de Ezequiel, ainda não. Mas conversei com o seu entorno, conversei com o Fábio Dantas, deputado estadual, que é presidente da federação, né, no Rio Grande do Norte, me recebeu muito bem, muito tranquilo, perguntou se eu precisava de ajuda em relação aqui às questões do partido, se colocou à disposição. Não estou tendo nenhum tipo de problema. São pessoas bem tranquilas. Obviamente que o grupo ali uma ala mais tucana do partido é mais fechada e a gente entende isso e respeita, né?
já foi acordado entre o Cidadania e o PSDB de realmente, na convenção próxima segunda, deixar aberto para ambos os partidos, cada um da sua militância, os seus filiados e candidatos, quiser apoiar quem quiser para o governo. Vai liberar também. Sim, cidadania. A cidadania sempre tem isso no seu histórico. Inclusive, o Cidadania é um dos únicos partidos no Brasil que dá total independência para deputado federal votar como quiser no Congresso Nacional, por exemplo. Obviamente que a gente tem uma liderança muito técnica. Eu já passei por lá contribuindo com algumas pautas nacionais e eu sei do compromisso que o partido tem de forma técnica e dá essa liberdade para os parlamentares. Então, isso reflete também nas candidaturas e nas composições regionais. Continuar falando de política, porque tem novidades aí nas articulações políticas. A pré-candidata ao Senado da República, Samanda Alves, do Partido dos Trabalhadores, está prestes a definir o seu primeiro suplente. Samanda Alves pode ter como primeiro suplente o empresário Gonçalves. O empresário Gonçalves, ele é irmão do prefeito de Martins, César Móveis, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, o único prefeito do PSB aqui no Rio Grande do Norte. Está aí a foto, inclusive, do empresário Gonçalves, o irmão do empresário César Móveis. Vale lembrar que César Móveis já declarou apoio a Samanda Alves há pouco tempo, inclusive, e o PSB pode ocupar aí essa vaga da suplência na chapa majoritária. Nesse momento está sendo discutido em todos os palanques, inclusive no de Alisson Bezerra, no de Álvaro Dias, no de Cadu Xavier, as duas suplências de cada candidato a senador. Ainda há espaços vagos aí em todos esses três palanques, mas vale reforçar que até a convenção de cada partido aí, ou seja, todos vão fazer convenção ali até o dia 26 de julho, pelo que eu vi, então todos precisam estar definidos aí, inclusive os seus suplentes. Alguns já avançaram. O senador Stevenson Valentim, por exemplo, já definiu que o assessor dele, o Aliandro Rocha, da cota dele, vai ser um dos suplentes dele ali, e outros ainda não, ainda aguardam aí definições e conversações com os partidos aliados. A gente continua aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com o novo presidente estadual do Cidadania, aqui do Rio Grande do Norte, o Paulo Ovídio. Paulo, a gente já falou sobre governo do Estado, sobre nominata estadual, federal, Senado da República. Quem o Cidadania já definiu quem serão os dois senadores apoiados pelo partido para as eleições de outubro? Olha, está bem encaminhado a questão para o Senado, né? Será possivelmente a senadora Zenaide Maia e pré-candidato Rafael Mota, né? Que a doutora Zenaide é uma candidata de centro e Rafael Mota progressista, e é isso onde o Cidadania está, um partido de centro progressista, não um partido de centro que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Desse caos todo político, do centrão conhecido, né? De Lava Jato, de INSS, Banco Macho, não é isso. É no sentido de projetos de ideia que aproximem todos os campos políticos que possam ali estar agregando o debate. E por quê? Por que a escolha de Zenaide e Rafael Mota? Porque Zenaide já demonstrou o seu compromisso com o Rio Grande do Norte, né? Eu tenho falado nos últimos tempos que cada candidato que foi eleito agora na eleição tem que colocar, quando chegar no Congresso Nacional, e perguntarem qual é o seu partido tem que ser o Rio Grande do Norte. Não é a agremiação ao qual você foi eleito, né? Então, ela demonstra muito isso, né? E é uma pessoa muito humilde, né? E se coloca à disposição, é uma médica, né? Entende a situação do Rio Grande do Norte. Eu acredito que se o Rio Grande do Norte der a oportunidade a ela de continuar como senadora, ela vai conseguir continuar agregando bastante ao cenário político norte-rio-grandense, até por ela ter essa independência política, de certo modo, né? De conseguir agregar ali a esquerda e a direita, né? Então ela consegue fazer essa unificação, que é muito bonito, né? Eu particularmente acho, né? E Rafael, porque já teve uma experiência enquanto parlamentar, né? Se não me engano, 2 ou 3 mandatos a deputado federal. Eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de votar nele para deputado federal. Votei na eleição passada para o Senado. E, assim, é um cara compromissado com o Rio Grande do Norte também, conhece também o Congresso Nacional, tem esse know-how político, tem um bom trânsito, é muito bem visto dentro do espaço político, porque não é simplesmente ser eleito. Você tem que ter trânsito dentro do Congresso Nacional, porque se você não tiver,
Você pode ser deputado, você pode ser o senador mais votado do país, mas se você não tiver trato político para conversar, para sentar, né, dentro de ministério, dentro de órgão, você não consegue trazer nada para o seu estado. E Rafael, de forma independente também, consegue trazer isso pensando no bem do Rio Grande do Norte. Então, eu vejo dessa forma e o Cidadania também está vendo dessa forma também, que são duas candidaturas aí de peso que Rafael pode surpreender muita gente, né, ao meu ver, nessa candidatura. Eu acredito que Rafael e Zenaide vão poder levar esse pleito, mas vamos acompanhar e fazer esse trabalho acontecer. Deixa eu ir aqui para as participações, muita gente já enviando aqui o WhatsApp, tem aqui o Sargento Niel, um abraço para ele, audiência cativa aqui no cenário político, que coisa boa, viu? Ele coloca aqui, boa noite, Saulo, é o Sargento Niel do Sumaré, já ligado em você, manda um alô para minha esposa, Dona Dita, e a gente tá ligado aí em você no rádio e na TV, obrigado pelo carinho, manda um alô aí para Tássio Araújo. Tá aí, um abraço, manda aqui também um abraço para vocês, Niel e a esposa, Dona Dita. Também tem aqui a participação do Grangeiro, do Maninho Grangeiro, lá do Conjunto Abolição 4. Ele coloca, boa noite, Saulo, parabéns pelo cenário político, muita audiência aqui na região dos Abolições. É o Maninho Grangeiro e Marlene Grangeiro, do Conjunto Abolição 4, ligados sempre. Obrigado, viu? Aqui tem uma pergunta de Gerson Nóbrega, daqui a pouquinho eu faço sua pergunta aqui. Deixa eu mandar aqui um abraço também para quem nos manda mensagem aqui também, é o Nonato Gomes e Edilene Gomes, lá do Conjunto Van Rosado. Obrigado, viu? Alegria ter sempre vocês na nossa companhia. Tem aqui também o Joãozinho Fontes e Dona Esté. Colocam aqui, boa noite, Saulo Vale, ligado aqui em Major Salles. Olha aí, Major Salles, Joãozinho Fontes e Dona Esté Fontes, programa muito bom, diz ele aqui. Obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho. Também tem aqui o do Raimundo Nonato, cinquentinha, ele coloca aqui, boa noite, está acontecendo um fenômeno neste ano. Tem muitos partidos políticos dando preferência às candidaturas a deputado federal e não a deputado estadual. Ele coloca também, a Câmara Municipal precisa promover uma audiência pública para esclarecer o que está acontecendo no Previ, opina aqui o cinquentinha. Tem também aqui uma participação do João, diretor da UPA, do bairro do Alto São Manuel. Muito obrigado pelo carinho, João. Obrigado aqui pela sua mensagem. Também tem aqui o Cláudio Fernandes. Ele coloca, boa noite, Saulo, sempre ligado no programa. Parabéns pelo cenário político. Obrigado aí também pela sua participação. E aqui também eu trago aqui a pergunta de Gerson Nóbrega, que eu acho que ele já respondeu aqui, o Paulo Ovidio já respondeu, que ele pergunta como fica o tempo de rádio e TV da Federação PSDB e Cidadania, já que não vão seguir o mesmo caminho. Você já respondeu isso, se quiser falar mais alguma coisa sobre essa questão. Paulo, você quer falar? Sim, voltando, né, o Cidadania está federado com o PSDB, eles são maioria, né, dentro da federação, são 13 membros dentro da federação, nós temos 3 membros do Cidadania e o PSDB 10, então eles são votos vencidos, né, então o tempo de televisão da federação dos dois partidos vai para o que o PSDB, que é a maioria, decidir, né. Paulo, você acha que vai dar o quê em termos de governo do Estado? O que é que o senhor prevê aí? Vai ser uma eleição que pode ser liquidada no primeiro turno ou é uma eleição que pode ser levada para o segundo turno? Se for para o segundo turno, quem é que você acha que podem ser os potenciais nomes de chegar ali no segundo turno, Paulo? Eu acho que não vai ser de primeiro turno, né? Eu acho muito difícil, mas a política tem de surpreender, né? As urnas principalmente. Mas eu acredito que vai haver um segundo turno. Na minha percepção, na minha análise rápida que eu fiz, eu acredito que será entre Alisson e Cadu Xavier. Eu percebo isso. Eu falei no programa de rádio hoje mais cedo que Cadu é o cara que ele tem uma rejeição pelo partido dele, mas não uma rejeição pela pessoa, né? Então eu acho que isso vai pesar muito dentro da disputa eleitoral, quando a eleição realmente, de fato, a começar dia 16 de agosto. Então, eu acho que isso vai influenciar bastante para o petismo chegar num possível segundo turno, e acredito que será com o Alisson Bezerra, que tem essa coisa da renovação, de ser jovem, de ser de Mossoró, né? Um menino pobre que se tornou engenheiro, se tornou deputado estadual, que não vem de família política, que isso também vai contar bastante no cenário eleitoral.
E Álvaro Dias, ele está bem posicionado relativamente nas pesquisas de intenção de voto. O senhor acha que ele não deslancha nessa campanha? Olha, a campanha não começou, então tudo pode acontecer. Eu acredito que não, particularmente eu acredito que não. Porque eu vejo uma certa rejeição ao PL no Rio Grande do Norte. Eu acho que é o mesmo caso de Cadu, só que tem uma diferença, Cadu a pessoa, né? Então fica nessa briga da questão partidária, mas o Cadu, pela simplicidade, pelo jeito, pela forma que ele vem se apresentando ao povo do Rio Grande do Norte, eu acho que ele vai ter essa facilidade, e não vejo essa mesma coisa em Álvaro. O senhor de Natal, né? Sim. Álvaro foi prefeito do Natal por 2 mandatos consecutivos. Isso não lhe convenceu a voltar a Não, porque apoiá-lo? eu ando pelas ruas, eu sou uma pessoa comum, eu não venho de família política, eu uso do sistema público de saúde, então eu uso o postinho do meu bairro, né? Eu moro no Alecrim, eu uso o postinho de saúde e eu sei a dificuldade que é. Então, eu sei a dificuldade que é a UPA em Natal. Então, assim, isso vai refletir em Natal. Eu não vejo Álvaro com essa força como as pessoas estão imaginando, né? Porque tem prefeito, tem vereador, isso é muito bom. Mas vamos ver no decorrer da campanha, né? As coisas mudam. Então, eu não vejo ele com esse perfil, não. E até porque, por exemplo, a engorda de Natal foi um impacto muito grande, não só socioambiental, mas como também no turismo. A né? engorda da Praia de Ponta Negra. Sim, isso impactou bastante, né? Tem turistas que não querem vir mais a Natal, porque não conseguem ir para Ponta Negra, tomar um banho de mar, sem não cortar o pé, sem não pegar uma doença, né? Eu passei o Ano Novo agora em Ponta Negra, com minha família. Após a queimada de fogos, eu vi uma tartaruga enorme morta na praia por conta dessa engorda, né? Infelizmente é o que está acontecendo, está afetando a vida marinha que existe ali no Mar de Ponta Negra. O que é que o senhor acha que não pode faltar nessa discussão, nessa campanha eleitoral, em termos de discussão, em termos de debate, em termos de problemas e soluções para o Rio Grande do Norte, Paulo? O que é que deve ser o tema central dessa eleição? O tema central é a questão econômica. Responsabilidade fiscal, eu acho que é um tema muito importante que aí não só dos candidatos ao governo, mas os candidatos ao Senado, e como é que eles vão, se eleitos, contribuir para ajudar nessa questão, também da Assembleia Legislativa, dos deputados que serão eleitos e dos deputados federais também. Então, acho que isso é uma pauta muito importante. E aí, segundo, vem a questão da segurança, né? E, em terceiro, a questão da saúde, que está com sérios problemas, né? Você vê o Valfredo superlotado, falta de todos, quase todos os equipamentos de saúde, né? Leitos, marcas e utensílios básicos que precisa a todo momento numa unidade hospitalar, que é, por exemplo, o Valfredo, né? Mas o senhor acha que há espaços para essa discussão, sendo bem realista, dentro desse cenário de polarização nacional? Isso não deve chegar tão forte aqui no Estado? Isso deveria chegar, né? A gente está discutindo sobre a saúde de alguém que está há meses querendo uma cirurgia simples, muitas das vezes, né? Então, assim, é necessário, inclusive o povo do Rio Grande do Norte tem que se atentar dos projetos que estão se apresentando, assim, mirabolantes, né? Deputado federal não constrói nada, deputado federal destina recurso, né? Senador, a mesma coisa, deputado estadual, a mesma coisa. Quem constrói é o executivo, é o governador, é o prefeito, é o presidente. Então, assim, a gente precisa se atentar a essas questões também, porque isso influencia no debate político, né? E isso influencia no dia da votação. Então, eu acho que é necessário ter essa conversa, como é que a gente está na educação, onde é que a gente precisa melhorar, onde é que está faltando vagas em creche, por exemplo. Em Natal, há mães que perdem emprego porque não conseguem colocar o filho numa creche, e isso é um impacto social muito grande, né? Você deixa de ter uma criança, de ter acesso ao ensino básico, você deixa de ter uma mãe que está perdendo emprego e muitas das vezes está passando necessidade. Então, assim, se a gente não discutir, por exemplo, essa questão que é básica, né, e que precisa ser atentada principalmente nos pequenos municípios do Estado, de qual será a solução futuramente, nos próximos 4 anos, a gente precisa ter um apontamento real.
Tá aí, eu conversei agora com o presidente estadual do Cidadania aqui no Rio Grande do Norte, Paulo Ovídio. Muito obrigado, viu, Paulo, pela entrevista. Eu que agradeço pelo espaço. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui em Mossoró, cidade linda, povo acolhedor. Espero poder voltar em breve. Obrigado, Paulo. E muito obrigado a você também. A partir de amanhã, a jornalista Natália Rebouças, competente apresentadora aqui do cenário político, ela retorna aqui à apresentação do programa. Agradeço também a participação, a confiança, a toda a equipe do cenário político, marchas, cinegrafistas, a Natália Rebouças e a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.